A Bíblia diz que as coisas antigas passam. Queridos, eu tenho uma palavra num texto que eu tenho ministrado muitas vezes, mas eu quero ver num foco diferente. Está em João, capítulo 4. Esse é um texto extremamente importante. Jesus, por certo, conversou largamente com muita gente, mas poucos são os textos que desenvolvem uma conversa de Jesus tão longamente como João no capítulo 4. Talvez 3 ou 4 textos das Escrituras manifestam conversas longas que Jesus teve com a pessoa. Tal é a importância do texto, e possivelmente você o conheça de cor. Também na ministração eu quero fazê-lo em perguntas. Vou entrar num método que normalmente não faço, mas eu preciso ler o texto, você precisa acompanhar comigo, para que depois fique mais fácil a fundamentação de tudo aquilo que temos a dizer. Capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Tem aula lá com as crianças, se vocês quiserem. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó dera ao seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. O poço é fundo, de onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, qual também ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se lhe fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e venha aqui buscá-la. Tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo, e quando ele vier há de nos anunciar, há de nos comunicar todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo.
E nisto vieram os discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes perguntou: o que é que procuras, ou por que falas com ela? E deixou, pois, Jesus o seu cântaro, e foi à cidade, e deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Entrementes os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis ainda que há 4 meses para a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos, vedes os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa, está juntando fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei para ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogavam-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram por causa da palavra dele. Diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tentei ler mais rápido. Feche os teus olhos, vamos orar. Peça que Deus deu uma palavra para você. Peça que Deus deu uma palavra para você. Oh, me calavana mazul. Aqui não é simplesmente um lugar de sorte, ou um lugar que você veio para receber uma palavra, dando acordo, dando sim para você. Aqui é um lugar onde está a presença de Deus. Deus pode falar sim e não, e pode te direcionar até completamente diferente da tua maneira de pensar e de agir. Ó Deus, em nome de Jesus, nós temos tantos argumentos, tantos pensamentos, achamos tantas coisas, olhamos defeitos em tantas pessoas, mas dificilmente nos conhecemos, dificilmente olhamos para dentro de nós e nos percebemos, Senhor. Bem sei que é difícil conviver, é difícil viver, é difícil se relacionar. Senhor, somos aqueles que ocasionam decepções e que somos aqueles que também somos alvos de frustrações. Nosso Deus, quanto é grande esta problemática, mas somos também pessoas indefesas, carentes, necessitadas, precisando de uma mão amiga, de uma palavra amiga, e de repente nós gritamos, choramos e fazemos manha e dizemos isto ou aquilo, mas nós realmente precisamos. Nós viemos desta noite aqui para te dizer que nós verdadeiramente queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco verdadeiramente, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Queridos, você já, quando criança, já fez aquela, se você pode lembrar, aquela travessura, assim, para chamar atenção? Você estava assim carente, de repente você fez alguma coisa para chamar atenção? Eu lembro uma vez que não sei porque eu estava tão carente, que eu queria ficar doente, eu queria ser tratado. E eu me lembro que era um tempo de calor, e eu entrava debaixo do cobertor e fazia assim, que eu queria ficar quente, entendeu? Então eu fiz isso um tempo razoavelmente longo. Aí eu chamei minha mãe e falei: mãe, olha como que eu estou com febre.
E minha mãe falou: não, filho, você não está com febre, não, você está acalorado, né? Debaixo desse cobertor. Mas eu estava tão carente, não sei porquê, mas só me lembro do episódio. Eu me lembro uma vez também que eu estava tão triste, seminarista, tão triste, e aconteceram algumas coisas que eu não gostei que tivesse acontecido, e pela primeira vez eu não fui na aula. Não fui, fiquei no quarto, doente. E de repente eu vejo um barulho. O pastor Palmiro, que era o meu diretor, pastor pequenininho assim, mas bravo. E ele entrou e eu, só pela passada dele, que ele caminhava pesado, eu já vi que era ele. Ele entrava batendo as portas. Ele chegou assim, bateu na minha porta, a porta foi... E ele virou-se e falou: Carlos Alberto, o que você tem? Eu falei: pastor, eu estou passando mal. Ele falou assim: senta aqui. Eu deitado na cama. Ele falou: senta. Eu sentei. Ele falou: o que você acha que você tem? Eu falei: eu acho que eu estou com anemia. Aí ele olhou aqui no meu olho, falou: que anemia nada, uma mão desse. Vai agora, moçada. Foi duro aquilo ali, ter chegado na sala e os alunos todos assim. Mas na verdade eu estava muito triste e achei até que estava doente. O que eu quero dizer é que nós somos pessoas carentes. Somos pessoas indefesas. E temos também uma autocomiseração muito grande. Sabe aquele sentimento assim, interior assim, aquela dó, ai que dó que eu tenho de mim mesmo. Somos seres assim, a maioria, tem uns que são mais, outros são menos, mas tem alguém, eu quero uma coisa, alguém não me dá, eu, ai, que coitadinho de mim, ninguém me entende. Na verdade, como disse no princípio já, querendo introduzir esta mensagem, nós somos seres que, na maioria, foram quebradas as sustentabilidades. Então, o pai e a mãe, normalmente, são aqueles postos seguros. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher, que tem um pai, tem uma mãe, que pode segurar. Que pode dizer: não, eu posso contar com este homem, eu posso contar com esta mulher, eles me dão sustentabilidade. Isso ajuda no nosso caráter e ajuda até nós termos uma visão de Deus melhor. Mas de repente, num dado momento, e as nossas dificuldades sempre estão lá no campo do passado, da infância, a gente não foi correspondido, o pai se separou da mãe, a mãe fez isso, o pai fez aquilo, e a gente se sentiu então desamparado, ou perdemos o pai e a mãe, somos órfãos de pai, somos órfãos de mãe, não tivemos aquela sustentação, então isso também é transferido para Deus, e a gente se sente inseguro, e a gente se sente rejeitado. Isso acontece com homens, com a insegurança da sua mulher. Isso acontece com mulheres que estão fragilizadas, que estão desrespeitadas e que se sentem mal e que olham para o futuro e dizem: eu não tenho outra saída, eu tenho que ficar com esse homem, eu não tenho outra saída. E não tem mesmo. A situação é dificílima quando se sente inseguro. Na verdade, a problemática do relacionamento é algo muito comum e muito difícil dos nossos dias. Se relacionar com o pai, com a mãe, se relacionar com filhos, tudo isso é complexo, é difícil. Cada um tem o seu mundo, cada um tem seu passado. Mas o que eu quero te mostrar aqui é um Jesus, é um Deus que, em primeiro lugar, nos entende. Em segundo lugar,
é um Deus que prioriza estas pessoas que se sentem desamparadas. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Se eu for interpretar isso, eu vou dizer: Deus é o Deus dos desamparados. Ele diz que é filho dele, ele chama para ele os órfãos, e ele chama para ele as viúvas. Lógico, quando a gente pensa num Deus que chama-nos, dá até a impressão de um Deus que vai fazendo mimos. Mas não, ele vai cuidar devidamente, vai dar o carinho que a pessoa não recebeu e vai dar as palmadas que ele não recebeu. Deus vai tratar com cada um de nós. Deus não tem tratado com você? Sim ou não? Deus tem tratado com você. Não tem coisa que amanhã. Outro dia eu estava num supermercado e eu vi uma criança pequena com uma mãe desajeitadinha e com uma avó cuidadosa. Logo percebi que a menina não deve ter pai, a criança, porque a mãe tinha um jeitinho de mãe solteira. Mas tudo bem. Aí eu vi a criança gritando, e a mãe falava: ai filhinha, não com vergonha. E a vovó fazia assim: ai queridinha, não sei o quê. Mas foi, gritava ali. E eu cheguei, eu sou um pouco intrometido, embora não pareça, mas eu sou. Eu não aguentei. Eu falei para a vovó assim: eu tenho um remédio tão bom para isso. Ela falou: resolve. Eu falei: nossa, resolve a barbaridade. Eu falei: olha, sinta uma varinha. Meu filho fez manhã uma vez, nunca mais fez. Ele falou: falta de. Então, quando tem manha, Jesus. Mas o retrato desta mulher, que eu não sei o nome dela, foi dito aqui por João que o nome dela é mulher samaritana, talvez para dar uma ênfase nessa questão complexa do relacionamento com os samaritanos que os judeus tinham. Mas esta mulher desamparada, frustrada, envergonhada, uma mulher que no seu tempo não tinha as oportunidades que se tem hoje, uma mulher que não tinha saído, a não ser procurar um homem para manter, para viver. É tão interessante que nos povos antigos, até nos povos indígenas, a mulher, quando perde o marido, muitas vezes ela se suicida. Era comum isso, porque ela ia fazer o quê? Quem ia sustentá-la? Quem ia ampará-la? Não é isso difícil? Aí o homem fala assim: mas eu tenho que sustentar a minha mulher. Você não faz mais do que a sua obrigação. Sim ou não? A mulher dele. Porque os dois são parceiros. Queridos, eu quero mostrar um pouquinho o contexto desse texto e vou apresentar algumas perguntas e vou tentar fazer uma aplicação dele no nosso tempo, no nosso momento. Eu quero mostrar aqui que havia uma situação muito conflitante entre os judeus e os samaritanos, que é o pano de fundo dessa palavra, dessa mensagem. Os samaritanos, eles eram os filhos de outro casamento. Como que eu quero dizer? Os samaritanos, Israel, a nação de Israel, ela é composta de 12 tribos. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, que assumiu o trono, ele criou uma circunstância tão difícil ali, que o reino foi dividido. 10 tribos para cá e 2 tribos para lá. 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos estão formadas. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos. O que aconteceu? O Reino do Norte, as 10 tribos foram se distanciando de Israel, principalmente porque o templo ficava em Jerusalém, no Reino do Sul, em Judá.
E os governantes daquelas 10 tribos, os reis que foram se sucedendo, faziam de tudo para eles não virem cultuarem a Deus. Aqui então eles faziam os seus próprios deuses. Adorar outro Deus que não é o Deus verdadeiro é prostituição espiritual, adultério espiritual. Então eles foram fazendo isso, e foram fazendo isso se distanciando. O que aconteceu? A pessoa se distancia de Deus, ele sai da proteção de Deus, a nação saiu da proteção de Deus, então veio o inimigo, e o inimigo, concretamente inimigo, veio através de um povo chamado os assírios, e pegaram este povo. O que fizeram? Os assírios tinham uma estratégia assim de conquista. Eles, quando entravam num país e conquistavam, eles tiravam uma parte daquele povo e colocavam no outro lado, e tiravam o outro povo e colocavam aqui dentro. Eles faziam uma miscigenação, eles criavam uma estrutura para desfazer as raízes culturais e as raízes daquela nação, para ver a mistura, para perder a identidade. E eles alcançaram o objetivo. As 10 tribos de Israel foram misturadas com muitas nações. Logo, perderam a pureza étnica, perderam a pureza, tornaram-se uma raça pura, porque o povo de Israel é vindo de uma raça só, uma raça pura. A raça pura era a orientação de Deus para que o povo de Israel fosse preservado. E Judá e Benjamim preservaram esta raça, mesmo tendo ido para o cativeiro, mas eles conseguiram preservar a nacionalidade, os costumes, a religiosidade e a questão genética. Então eles permaneceram fiéis a Deus, mas os samaritanos não. Isso trouxe uma grande dificuldade de relacionamento. Os samaritanos eram pessoas odiadas, e logo eles odiavam o povo de Israel. Você vê essa crise que existe lá na Palestina? Está tudo muito envolvido também com a questão da religiosidade e a mistura de povos, porque o povo israelita é um povo único. Então existe toda essa dificuldade ali de relacionamento. Mas como é difícil o conflito de identidades, como é difícil o conflito, pessoas que, até no país, eu sou de Maringá, no Paraná, tem um conflito imenso em Maringá e Londrina, quase todo o estado que você conhece, não sei se aqui também tem culturas de cidade para cidade, um falando mal do outro, um querendo mal do outro, essa competição, isso existe em todos os segmentos, em todos os lugares, até na igreja existe problema de disputas. E nós vamos desprezando aquela pessoa não tem cultura, aquela pessoa não tem modos, aquela pessoa é assim, outro é arrogante, e assim a gente vai se envolvendo em tantas dificuldades com homens, com motivo ou sem motivo. Mas o que acontece é que esta mulher era uma mulher que estava no fundo do poço. Essa mulher não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum para os homens. Eu fui numa cidade nos Estados Unidos, e lá é morada de um grande pregador, está vivo ainda, deve ter em torno de uns 90 anos, T.L. Osborne. E é uma cidade, Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, é uma cidade pequenininha, e Deus usou essa cidade para levantar grandes homens de Deus para a terra, para o mundo. E o T.L. Osborne conta algo interessante. Ele diz que ele estava tratando com uma mulher que tinha tido uma vida totalmente arrebentada, totalmente marcada, totalmente sofrida, uma situação difícil. Ele relata a situação daquela mulher, e ele estava andando, fazendo a sua caminhada, e aquela jovem estava com ele, e de repente ele viu uma moeda, e ele pegou a moeda. Ele falou: está vendo essa moeda? Ela falou: estou vendo. Ela está surrada, ela está envelhecida,
ela está toda machucada. Mas quanto vale essa moeda? Ela falou: vale o que ela está dizendo aqui. Então ele falou assim: a tua vida, você pode estar do jeito que você estiver, mas ainda o teu valor é o mesmo diante de Deus. Amém. Queridos, aqui nesse texto há algo extraordinário. Aqui vai mostrar-nos, tanto pela ênfase na conversa toda apresentada, como também na questão da disponibilidade de Jesus. Como ele sempre já havia dado essa direção, ele sempre dava essa palavra mais ou menos dizendo o seguinte, que se um se perde, eu vou buscar ele. Então, eu quero buscar a ovelha que se perdeu. Então acontece o seguinte: Jesus, então, ele sai, irmãos, é como se ele fosse um pastor de uma igreja muito, muito grande. Ele está atendendo multidões e multidões, pessoas importantes do mundo de então. Diz a Bíblia que ele deixa tudo aquilo ali, e o texto diz: era-lhe, esse pronome, necessário passar por Samaria. Então ele deixa tudo aquilo ali para ir ao encontro de uma mulher surrada, abatida, envergonhada, uma mulher acabada. E o que nós queremos dizer? Eu quero apresentar algumas perguntas aqui para discorrer esse texto, para que nós venhamos acompanhar mais ou menos o texto, mas tendo uma ênfase naquilo que Deus quer nos falar. E a primeira pergunta aqui, depois que eu li o texto, que muitos de vocês conhecem: por que Jesus pediu água para a mulher samaritana? A Bíblia diz que os judeus não se comunicam com os samaritanos, não. E Jesus, como você imagina Jesus? Jesus, queridos, é mais ou menos, era, de termos de vestimenta, em termos de mais ou menos como você vê judeus ortodoxos lá em Israel, mais ou menos aquilo ali. Não tinha aparência com aparência, cabelo. Quem olhasse para Jesus dizia: é um rabino. Os rabinos eram os principais divulgadores e semeadores do ódio com os samaritanos. Quando a mulher olha e vê aquele rabino, não vê Jesus, não sabe nada, aquele rabino à beira do poço, sozinho, num lugar perigoso, porque havia assaltos e mortes ali contra os judeus, no território dos samaritanos. Quando ela vê Jesus, ela vê um rabino, um homem cheio de exigências, um homem que odeia o seu povo. Aí quando ela chega diante de Jesus, o rabino diz: né, dá-me água. Ele pediu. Por que ele pediu? Interessante. Ele se aproximou dela, como é característica do nosso maravilhoso Messias, com humildade. Ele pediu um favor. Qual foi a reação dela? Outra pergunta. Ela levou um susto. Por que ela ficou tão surpresa? Porque não era no imaginário dela possível um homem conversar com uma mulher em público. Um homem conversar com uma mulher samaritana era uma coisa terrível. Um homem conversar com uma mulher que tinha já no diagnóstico, estando ao meio-dia buscando água, quando outras mulheres não estavam, já denotava alguma coisa, e ela ficou surpresa com isso, profundamente surpreendida. Dá-me água para beber. O texto não diz que ela deu água.
O texto diz que ela pediu água. O texto diz que ela ficou muito surpreendida ali. E também há uma outra pergunta aqui: como Jesus reverteu a questão do pedido da água? Quem disse que deveria estar pedindo água? E que tipo de água ele estava se referindo? Jesus falou assim para ela assim: se você me conhecesse, se você soubesse quem está te pedindo, é você que pediria, e é eu que te daria a água viva. Olha uma mulher semi-analfabeta ouvindo uma palavra dessa. Que coisa impressionante. Jesus está dizendo, Jesus vira a questão. Ele diz: olha, você que deveria estar me pedindo, mas eu estou te pedindo. E se você me pedir, eu te darei a água viva. Eu coloquei uma pergunta aqui: qual é a diferença da água física daquele poço e a água viva que Jesus oferece? A água, queridos, ali é sinônimo de vida, é sinônimo de preservação da existência, a necessidade primeira absoluta. Essa necessidade de vida do corpo, a água normal pode dar, mas a necessidade de vida plena, só a água viva pode dar. Isso aqui é profundo, principalmente para os filósofos ou para as pessoas que trabalham com a mente, e do entendimento de que as coisas naturais oferecem um sentido natural da vida por um tempo. Mas Jesus aqui está falando uma coisa muito profunda. Ele está dizendo que ele tem uma vida. E o que é esta água viva? É tão interessante. Há uma necessidade latente na profundidade da alma, que é preenchida com homem, dinheiro, coisas. Por que é que nós nos apegamos tanto com coisas ilegais? O que te prende tanto a esta condição de você viver desse jeito? É aquela impressão de que aquela pessoa ou que aquela coisa vai de fato realizar e dar estabilidade na vida. Queridos, maldito é a pessoa que não consegue viver na legalidade, sem a obediência devida. O que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa que coloca coisas e pessoas em primeiro lugar, que Jesus vive uma vida sem a graça de Deus, que significa desgraçado. Eu viver, eu não consigo viver, queridos. Nós seres humanos, nós nos apegamos tão profundamente a homens, nós temos o nosso foco tão ligado a pessoas, e a nossa vida vai criando aquela falsa impressão de que a água, de que as coisas desse mundo vão realizar. Fala para o seu irmão: a água não realiza. O que é interessante é que essa mulher samaritana, eu pergunto aqui, a mulher samaritana entendeu que Jesus estava tentando comunicar sobre a água viva? Ela entendeu parcialmente. Olha que coisa impressionante. Há dentro de nós, escuta só, há dentro de nós, na questão espiritual, uma percepção de Deus, mesmo que esta percepção não seja traduzida racionalmente. Nós conhecemos a Deus. Quando Jesus falou de uma água viva, ela acreditou. Uma coisa absurda. Ela acreditou que teria uma água que seria para ela, que ela não precisaria vir mais ao poço buscar água. Ela acreditou nisso. Uma coisa interessante, ela acreditou em algo que não se dá para acreditar, mas é Jesus que está falando. Nosso Jesus fala coisas
que é difícil acreditar. Uma pessoa crédula, uma pessoa racional, é difícil entender as coisas, mas é Jesus quem está falando. Como sabemos que ela acreditou? Porque ela falou: Senhor, me dá essa água, eu quero essa água, me dá essa água, me dá isso. O Senhor tem algo que resolve esse meu problema? Então me dá essa água, para que eu não tenha mais sede e nem venha aqui buscar. Ela está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor tem a fórmula secreta para resolver, solucionar os problemas da minha vida, então o Senhor me dê, que eu quero isso. Acreditou. Como sabemos? Porque ela falou. Aí Jesus entra num ponto delicado. E a pergunta que se impõe é o seguinte: por que Jesus teria pedido para falar com o marido dela? Escuta aqui, eu vou falar uma coisa forte. O que vocês querem? Uma cirurgia que dói, mas que arranca? Ou fechar a ferida e deixar ela grande dentro? Tem que entrar. O que Jesus fez? E é o que Jesus faz sempre. Jesus toca no problema da pessoa. Ninguém gosta disso. E eu não gosto. Eu não gosto. Quando o Sérgio fala assim: a carapuça, eu nem gosto de falar de carapuça. Eu estou pondo a carapuça na pessoa. Mas a verdade é que quando a gente se aproxima de Jesus, Jesus é médico. Você já viu o médico? Como ele é frio na questão da doença, ele chega para você e fala o seguinte: não, isso aí é câncer, isso aqui é AIDS, isso aqui vai matar, você tem 3 meses de médico assim. Ele coloca a mão e diz: operar. Então um amigo meu, ele estava almoçando com o filho aqui em Campo Grande, começando com o filho. Daqui a pouco ele pegou o celular e começou a cortar o bife. Aí o filho percebeu, levou ele direto lá para o hospital. Bom, a gente sabe essa história, né? Levou direto no hospital. Chegou lá, o médico falou assim: cirurgia agora, vai ter que ser. Mas eu estou bem, porque está bem nada, você não está bem nada. Vamos sugerir, você está num derrame. Tem que cortar agora e rapidamente. Você não pode perder 1 minuto, senão você morre. Isto é cirurgia. Queridos, Jesus fala para esta mulher: você quer essa água? Eu quero, Senhor. Puxa vida, você quer ter uma vida boa, né? Quero, Senhor, eu quero ter água em casa, eu quero ter água encanada, eu não quero passar mais vergonha. Você quer tudo isso, meu filho? Eu quero te dar. Chama teu marido e vem cá. Podia chamar o primo, o tio. Chama teu marido. Ela falou, ele é espertinha. Ela falou assim: não tem marido. Ele falou: é verdade, você não tem marido. Você já teve 5. E esse que você mora junto agora não é teu marido. Você não se casou com esse aqui também. Você não tem marido. Que coisa forte, né? Ela falou isso é forte, isso dói na profundidade da alma. E isso é uma palavra que está aqui na Bíblia. Ele confrontou aonde estava o problema. Jesus faz isso, queridos, mas dói profundamente. Ele pega no ponto, põe o dedo na ferida e fala: olha aqui, ó. Quando nós estávamos cantando, não sei se você entendeu, cantando assim, o menino que estava dirigindo assim com toda alegria: eu quero ir para a cruz. E a gente cantou maravilhosamente. Aleluia. O que é ir para a cruz, queridos? O que é ir para a cruz? Ir para a cruz é duro demais. Até Jesus pediu para não ir para a cruz.
Ir para a cruz é enfrentar o seu problema e resolver o seu problema. Ir para a cruz é morrer, e é duro. Quem é que gosta de morrer? Quem é que gosta de não satisfazer a sua vontade? Quando alguém diz não para você, você tem que passar por isso. Ir para a cruz é isso. Queridos, ela disse, não pôde esconder, aqui está uma dificuldade, mas interessante que Jesus aqui, ele não queria destruir a mulher. Fala, Jesus não quer destruir, Jesus quer curar. Jesus não estava condenando. Queridos, quem sou eu para condenar alguém? Mesmo Jesus, escuta só, ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então a pessoa está na boca do poço, ou no fundo do poço, está morrendo, o que eu faço? Eu vou dar uma martelada na cabeça dela? Vou ter que jogar a corda, no máximo dar uma esfregada na corda assim, na cara dela, assim, mas eu tenho que pegar a corda e puxar. O interessante é que ela entendeu naquele exato momento ser aquele um profeta. E os samaritanos, que tinham uma doutrina diferente dos judeus, porque eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, eles entendiam como Moisés havia profetizado, escuta bem, que o Messias seria um profeta. Quando Jesus revelou a vida dela, ela disse, eu vejo que tu és um profeta. É aí que Jesus pega o ponto. É aí que Jesus queria chegar. É a visão do convencimento. Então ela vendo ali que Jesus revelara a sua vida, então Jesus começa a tratá-la. Amados, o tratamento de Jesus é maravilhoso, mas dói a beça, mas é a solução para a nossa vida. Fala comigo, trata comigo, Jesus. Você tem certeza? Se você pensa de novo, e eu vou falar mais uma vez. Fala, trata comigo, Jesus. Interessante que a gente está aqui falando dessa mulher que tinha tantas dificuldades. Talvez, se essa mulher fosse colocada aqui e comparasse a vida de todos aqui, todos nós seríamos muito melhores do que ela. Vocês são gente boa, vocês são gente nobre perto dessa mulher. Mas Jesus disse algo interessante. Jesus disse que o Pai, olha só, que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela, mulher, eu saí de longe, Deus me enviou aqui, e atrás de tudo isso, de todas estas coisas que você vive, de todas as situações que te envolveram e que você se envolveu, eu estou vendo que você é uma verdadeira adoradora. Impressionante isso. Está escondido. E o Pai procura. Se Deus procura, é que realmente está escondido. Não está visível. Mas atrás daquela situação tão complexa, que nós não podemos colocar o dedo para condenar, mas não podemos também concordar com ele, lá está uma mulher preciosíssima, uma pessoa preciosíssima diante de Deus, toda suja, toda lameada, toda problemática, toda enfileirada, mas com um dom na sua profundidade que agrada a Deus. Então Jesus fala, o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E a pergunta aqui é, o que significa adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade é adorar tanto com o conhecimento íntimo, pleno, verdadeiro de Deus, como também com a verdade, com o conhecimento que está fazendo.
com a pessoa que desconhece, mas com a pessoa que tem contato com a verdade. A adoração a Deus precisa ser uma adoração tanto na realidade da verdade, quanto na intimidade da emoção e do coração e da vida. É uma questão, adorador em espírito e em verdade é aquele que tira as máscaras, se apresenta como está, vem a Deus, se quebranta, se humilha, obedece, não fica centrado em si mesmo, olha para Deus. O Pai procura tais adoradores, e o Pai está procurando, e eu quero te dizer que há neste lugar muitos adoradores que Deus quer. E quando você fala assim adorador, eu não estou falando de cantantes, eu não estou falando de cantantes não. Adoração é algo que está envolvido em todos os segmentos da vida. Não é simplesmente cantar. Adorar é beijar a Deus, é entrar na intimidade. Ser adorador é aquele que entra na intimidade com Deus, e em verdade vai tirando, vai colocando, vai se posicionando, conforme vai entendendo, vai andando em verdade. Fala para o seu irmão, vá andando em verdade. Queridos, eu tenho orado a Deus. Outro dia eu estava no meu escritório, orando, e abri a Bíblia assim, e ali eu avistei um versículo que dizia assim, para que eu clamasse, para que eu buscasse, para que eu invocasse o Senhor da Seara, que mande trabalhadores pela sua seara. Então eu tenho orado, porque esta mulher aqui, queridos, a mais desprezada, era na verdade a mais preciosa. Ela, a mais rejeitada, era o diamante mais puro que havia dentro de uma pessoa. Como pode uma pessoa com tanta crosta, parece que o céu ficou contra, que tudo se é contra, uma mulher que aparentemente viveu sem sorte para nada, de repente Deus olhar, mandar que Jesus parar, deixar a multidão ir lá para conversar com ela e dizer: você é uma verdadeira adoradora. Esta mulher é a chave. E queridos, nós somos a chave, você é a chave para descortinar, para desvencilhar. Muita gente pode vir a Jesus através da sua vida. O que nós temos que entender é este processo. Há um processo de aproximação e de conhecimento, e como foi importante, porque é importante o testemunho dessa mulher. Queridos, essa mulher, olha o que estava na base dela, na interioridade dela. Ela, depois que Jesus revelou toda a sua vida, depois que Jesus falou tantas coisas que ela entendeu, ela disse assim: Senhor, eu sei que veio o Messias. Ela já entrou em outro campo. Primeiro profeta, que eu sei. E eu quero falar para o Senhor uma coisa: quando Ele vier, Ele vai nos falar todas estas coisas. Eu tenho só uma pessoa que tem autorização para abrir a porta do meu coração. Só há uma pessoa que tem autoridade para entrar e falar o que quer, e para dizer o que eu devo fazer, para mostrar toda a minha vida. Só há alguém que tem essa autoridade, é o Messias. Aí Jesus olha bem para ela, eu preguei e fez assim, mas ele falou assim: eu o sou, eu falo contigo. Preste bem atenção, perceba no teu íntimo isso. Jesus está falando com ela, esse é um momento muito importante. Eu o sou.
eu falo contigo. Eu quero passar essa palavra agora e orar a Jesus. Quem é que tem autoridade sobre o Senhor? Quem é teu Senhor? Quem é que pode pôr a mão nessa? Quem é que tem amor suficiente, comprovado por você, que pode te repreender, que pode dizer não e pode dizer sim? Se você autoriza, Jesus vai entrar, vai colocar a sua vida no trilho e vai te dar grande felicidade. Esta mulher se tornou a mulher mais importante da sua nação. Nunca mais se ouviu falar dos samaritanos, mas só ouvimos falar dos samaritanos, a pessoa realmente aqui, neste momento, com esta mulher. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus quer lhe dar uma grande vitória. Abaixe a sua cabeça. Eu sou esta mulher, você pode dizer. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não veio aqui para ser condenado, embora eu perceba que Jesus muitas vezes põe o dedo na minha ferida e na tua ferida. Você não está aqui porque você é pior ou melhor. Somos todos iguais. As diferenças estão em obedecer ou não a palavra. Eu não estou aqui para te agradar nem para te desagradar. Eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas é necessário olhar nos olhos de Jesus nesta noite. É necessário deixar que os olhos de Jesus penetrem no seu coração. Aonde está a tua segurança, querido, querida? Em quem você confia? Em quem você confia? Aonde está a tua confiança? Como é difícil para nós isso. Os homens falham, as mulheres falham, mas o teu Jesus não falha. Quanto mais rejeitado você se sente, mais Jesus está dizendo: eu te amo, meu filho. Vem para cá comigo. Jesus saiu do céu e veio à terra. E Jesus anda por esta terra, pelos balados, pelos becos, pelos lugares difíceis, e anda dizendo: aonde está você, meu filho, minha filha? Jesus está procurando você. Encontrou ao meio-dia, num sol causticante, uma mulher, e encontra contigo nesta noite. Jesus está dizendo: você, querida, é verdadeiramente uma adoradora. Está dentro de você. Eu quero libertar, eu quero te libertar. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia que esta mulher deixou o cântaro e saiu a anunciar Jesus. A vida dela foi radicalmente mudada. E a bênção que visitou a sua vida nunca mais largou. Quando você for para o céu, você vai conhecer esta mulher samaritana e vai dizer como você foi abençoada por Jesus te encontrar. Pai querido, toma cada vida aqui nas tuas mãos nesta noite. Em nome de Jesus, abraça-nos, ó Pai. Dá o afago necessário. Tira de nós as nossas rebeliões. Afasta de nós as nossas rebeliões. Tornai para mim filhos
os rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Jesus te ama, meu querido. Suporte o seu jugo, porque o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Toma cada vida agora e dá a libertação. Libertação na mente, no coração, na alma. Libertação total. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas.